Sigamos. Prestar-lhes os primeiros socorros com palavras que o tranquilizem. Exemplo, a dor vai ser aliviada, vai melhorar logo, tudo isso já passou, está em segurança agora, entre amigos. Acalme-se, tenha fé. Após haver obtido algum equilíbrio no manifestante, algumas sugestões que devemos verificar como agir. Não sabe que desencarnou e nem tem condições de enfrentar já essa realidade. Se não conseguirmos libertar da ideia fixa que trazia, ou se ele se acalmou, procuremos entregá-lo aos cuidados dos amigos espirituais. Então, aí a questão é que às vezes a entidade está com um tal sofrimento que ela vem totalmente perturbada. Ela não... tentando gritar, falando coisas que não tem sentido, que está pegando fogo, que, sei lá, bateu o carro, que está com uma dor no peito, e ela não sai daquilo, então tem-se que tentar acalmar, como faz, a gente vê muito esse socorro em estrada, esse povo que faz os primeiros socorros ali, não é? Quando a pessoa começa a entrar num estado de excitação além do adequado, o que o socorrista faz? Não, calma, o socorro está aqui. Tranquilidade, isso já passou, nós vamos tentar ver o que dá para fazer, onde dói, o que acontece. Exato. Vamos tirando ela desse meio de pensamentos em que ela se imergiu e não consegue sair. Né? Ou alguém que está muito nervoso por causa de uma briga ou qualquer coisa, você tem que dar um chacoalhão no sujeito, para, isso já foi, já acabou, você vai onde? Não, porque eu vou fazer, não, respira. E às vezes a pessoa perde o norte. Perde, né? E a adrenalina flui. Flui, aí fica... Então você tem que dar um chacoalhão, calma, chega, já foi, vamos conversar e tal, para que você consiga um mínimo de equilíbrio nele. Que às vezes é essa questão dele estar muito perturbado e cheio de questões a serem expostas, que o tira do verdadeiro caminho. É por isso que ela disse, olha, se já conseguiu dar um certo equilíbrio, a pessoa começou a respirar, está mais tranquila, às vezes é hora de já encaminhar, olha, os equipes espirituais estão aí, você pode, né? Às vezes, não sempre. Em outros casos nós precisamos trabalhar mais, mas às vezes só essa calma aí, a pessoa já consegue se encaminhar, dependendo do tipo de identidade que tem lá. Exatamente. Talvez ocorra que os socorristas espirituais se lhe façam visíveis. Às vezes, até podemos sugerir. Observe se há alguém do seu lado. Ou alguém amigo virá ajudar você. Mas não é preciso sugerir isso todas as vezes, nem ficar insistindo nessa sugestão. Porque o espírito, às vezes, ainda não tem condições de perceber bem o plano espiritual. Porém, mesmo sem ver, o espírito pode sentir que o ajudam e isso será o suficiente, por enquanto, para que ele confie e se deixe levar. É o que acabamos de falar, né? Ou seja, a entidade está ali, você tenta acalmá-la para que o acesso espiritual a ela possa ser completado. Mas nem sempre essa entidade consegue ver o mundo espiritual. Porque ela ainda está em questões ainda muito relacionadas à matéria, ou às questões que a levaram ao desencarne. Então, a gente pode sugerir, olha, tem equipe espiritual aí, e às vezes sugere, mas a entidade realmente não consegue ver, não consegue. E alguns dialogadores dizem, não, mas está aí, você não está vendo isso? Não, para mim não tem nada, não está acontecendo nada. Mas, num dado momento, a entidade, mesmo sem ver, ela começa a se acalmar, começa a se entregar como se fosse num sono ou coisa parecida, significa que ela está sendo atuada pela equipe espiritual. E se a gente notar esse tipo de coisa, ou por menção da entidade, ou o próprio dialogador, pela sua sensibilidade, entender que ela está sendo atendida, já está resolvido o nosso problema naquele instante. Muitas vezes a gente tem exemplos de pessoas que morrem, às vezes afogadas, por desespero. Não pelo fato de que ele não tenha condição de sair da água, mas é pelo desespero. Ele se debate tanto, fecha os olhos, tenta tanto se salvar, e no fim ele acaba criando uma situação que ele mesmo perca a possibilidade de se salvar. E aí, né, morrem afogados em decorrência do desespero. Que é mais ou menos o que acontece com o espírito que está desesperado e não ouve, né? Eu lembro que uma das minhas filhas, lá no lembro qual delas, nós fomos à praia e ela estava bem naquele rasinho ali, rasinho mesmo, né? E aí veio a onda, ela estava deitada lá, e entrou no nariz dela, ela começou a gritar que estava afogando. Eu falei, não, fica de pé. Não, me ajuda, fica de pé.
gritou, então fica de pé, ela ficou de pé e viu que a água batia no tornozelo dela. Ela tinha uns 3 anos, acho, né? Para ver que o desespero faz com que parece que está faltando é só ficar de pé. Que é mais ou menos o que o jogador vai falar desse cara, não, calma, tranquilo, né? Se aquiete, o socorro chegou, está tudo tranquilo. Embora às vezes ele não consiga ver a equipe espiritual, porque as coisas não são mágicas, né? Pronto, já está para lá, não é assim, as coisas só vão acontecendo. Mas o dialogador, de novo, ele estando totalmente inteirado dos fatos, estando totalmente dentro da conversa, ele percebe esses detalhes, o que é extremamente importante. Daí dizer que diálogo não é uma coisa simples. Cada situação é uma situação diferenciada. Né? Ele sinta sono espontaneamente ou porque os bons espíritos o estão adormecendo para poder transportá-lo mais facilmente para o local adequado no plano invisível. Percebendo esse sono do espírito, podemos ajudá-lo sugerindo-lhe que repouse tranquilamente e que ao acordar receberá a continuação da ajuda que precisa. É o que nós falamos, né? A pessoa diante de alguns fatos estressantes, ela fica fechada naquilo, não consegue ver outra coisa. Vamos dar um exemplo a respeito da minha filha lá, se afogando numa poça d'água, né? Se afogando num copo d'água. Então é questão só de equilíbrio. E esse equilíbrio é sugerido pelo dialogador. Né? E quando sugere isso, então, ele pode sentir o sono, nós já também comentamos isso, não é? E a hora que perceber isso, é deixar ele se encaminhar, porque o tratamento não se faz de uma vez só, o tratamento é em gotas, né? Que vai sendo feitas, ou no mesmo trabalho, em trabalhos diferentes, centros diferentes. Homeopaticamente, são em gotas de tratamento, né? Não se sabe que desencarnou, mas tem condições para entender? Então, conduzir o assunto para que tenha o tema imortalidade. Não é preciso falar de morte, basta falar de sobrevivência espiritual. Se necessário, podemos convidar a fazer observações das modificações em si mesmo e no ambiente. Quando o espírito já está em condições de entender, pequenos comentários assim são suficientes para que ele se dê conta da nova situação. E nesse item temos que ter muito detalhe, né? Temos que nos prender a detalhes importantíssimos para a entidade e até para o médium. Né? Porque às vezes a entidade vem até aparentemente equilibrada, estranhando situações, mas que a gente nota, que eu digo o dialogador, ele nota que dá para começar a conversar com ela. A respeito de quê? Não da morte, mas da imortalidade, ou seja, um tom positivo e não negativo. Porque se você, por exemplo, puxar a questão, não, mas você já morreu, não sei o quê, você até dialogador fala assim, vem aqui, você vai se ver lá no seu necrotério, no caixão, você vai criar uma situação polêmica e grave para a entidade. E para o médico que vai receber os efeitos disso. E necessariamente não precisa, porque ela vai entender o que é imortalidade, a nova situação dela, porque à medida que vai sendo sugerido a ela, e não ralos dela, eu converso com as pessoas não me respondem, eu vou pegar alguma coisa, parece que eu não consigo pegar direito, eu tenho fome, mas não consigo comer, mas peraí, então, o que você acha que está acontecendo? Né? Veja, as pessoas não são só carne e osso, as pessoas têm outra parte, e aí vai trabalhando as ideias da imortalidade, moldando, de modo, se possível, que ela mesma chegue à conclusão, mas você quer dizer que eu morri? A morte não existe, né? Isso é prova cabal disso. Você ultrapassou a sua encarnação e está encaminhado. Então é por causa disso que nós estamos conversando aqui. Aí vamos conversar. Né? Entrar na realidade dele e procurar ir pensando as coisas. Vai chegar, não, você está no centro espírita, agora você já morreu. Você acaba com... Se houver possibilidade, você acaba com... A pergunta que eu sempre faço, o espírito assim, o que é morrer? Aí ele deixa de pensar, o que é morrer? E aí conforme ele vai dando o espetáculo dele, a gente vai entrando nessa... que a morte não existe. Morreu, mas não morreu. Às vezes até na manifestação, e já tivemos acesso a entidades assim, fala, não, mas essa voz não é minha, esse corpo... Que ele se sente tão ligado ao médium, que como se o corpo fosse ele mesmo. Ele fala, não, mas essa voz não é minha, esse corpo não é meu, o que está acontecendo? É a hora de começar a colocar, como ele diz ali, alguns detalhes que vão chamando a atenção para uma nova condição. Como é que você pode falar com um corpo que não é seu? O que está acontecendo?
A voz não é sua? Não, não é minha, mas então o que você acha que pode estar acontecendo? O espírito de quem era um homem falando com a médium mulher. Por exemplo. Ou vice-versa, vice e vice. Então sempre dar essas sugestões e deixar o espírito ir trabalhando a ideia. Ele tirar Para a evitar a conclusão. violência, né? Ele tira a conclusão ele por ele, né? Se acredita que o dialogador está com ele no ambiente e situação em que ele se encontra. Não se preocupe com esse detalhe. Não queira que ele entenda que não é assim, que você está numa sala, etc. Pois no momento o que importa é atender o espírito. Continue a conversar com ele, procurando compreender qual a sua dificuldade e o que fazer para ajudá-lo. Então, é o que o Marcos falou agora há pouquinho, ele deu um spoiler, né? A entidade necessariamente, ela pode estar ali presente, mas o seu psique, a sua mente não está naquele lugar. A sua mente está presa em alguma situação que ela passou e que a levou ao desencarne ou não. Não necessariamente uma situação levou ao desencarne. Mas ela está presa lá. Então, uma das questões que o dialogador tem, será que essa entidade ela está se vendo no centro espírita ou está em algum lugar que eu não sei o que é? E ela pode descrever uma situação que ela está. Né? O dialogador, às vezes, o Barlindo, fala às vezes assim, né? Ué, mas você está onde? E aí a entidade fala, tá onde você está também, nós estamos aqui fazendo isso, aquilo, aquele outro, né? Para ele podendo pegar a situação, peraí, ele está se sentindo em algum lugar diferente. Vivenciando a realidade que ela ainda está. Eu não vou brigar com a entidade. Claro. Né? Porque o consciente ali é o dialogador. Eu não vou falar, não, você não está não, você está no centro espírita esse, aquele, em tal endereço, em tal número. Aí a entidade fala, você está de brincadeira, né? Você bebeu quanto? Para estar falando essas coisas. E a sequência disso, normalmente, é a entidade não criar vínculo com o dialogador. E não criando vínculo, a tendência dela é deixar de lado aquele diálogo e continuar fazendo o que ela está fazendo. E aí, quando que a ideia principal do dialogador é entrar no mundo dela, ganhar segurança dessa entidade e sair com ela de dentro daquele mundo. Por quê? Porque ela está naquela fase de transição e há necessidade que ela se encaminhe para uma outra situação. Para isso, ela tem que se desfocar daquela situação que ela pensa estar. Círculo vicioso que ela mantém, né? Sim, isso. Quando houver entendido a sua situação e não precisar mais de nós, poderemos confiá-lo aos socorristas espirituais, estimulando-o a acompanhá-los ou a se deixar levar por eles. Já sabia que era desencarnado ou ficou sabendo agora, mas ainda precisa aceitar situações ou fazer modificações íntimas, ajudá-lo a fixar numa atitude mais positiva, de sensibilidade, de solução e querer fazer alguma coisa para resolver a sua situação. Porque necessariamente, porque ela sabe que ela desencarnou, ela não mudou de opinião. Seja por um ódio, seja por estar em algum lugar, ou coisa da situação, né? Então, há necessidade que a gente aprofunde um pouquinho mais esse diálogo, para que ela tente, pelo menos, repensar os seus valores. E aí, então, você entrega às equipes espirituais para que ela continue nesse processo de autorreconhecimento, né? Tinha-se uma ideia de que quando a pessoa morre, ela ou vira santo, vira anjo, vira tem, né? Mas na realidade ele continua sendo exatamente a mesma pessoa de sempre, com os mesmos defeitos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas... né? E continua do jeito que ela é o que é. Só perdeu o corpo só. A pessoa é aquilo que ela pensa. Exato. Ora, se ela tem um módulo de pensamento fechado, quando ela desencarna, o corpo ficou, mas o pensamento não pertence ao corpo, o pensamento pertence ao espírito. Então, esse espírito continua vivenciando e vivendo as mesmas coisas que ela vivia quando encarnada, só que ela está desencarnada. Então, ela precisa se encaminhar e alterar essa postura psicológica para uma nova situação. Reavaliar o que foi feito na encarnação que acabou de acabar, não é? E ver o que ela vai fazer numa nova encarnação para superar os problemas que ela tem. Continua. Por isso, quando acabou de ler aí, o fato dela se ver desencarnada não significa que ela mudou de opinião. Não. Geralmente, aqueles mais turrões ainda mantêm aquela ideia fixa de que ele tem razão nisso, tem razão naquilo, que fulano fez isso, aquilo de mal para mim, ele vai pagar. Essas situações que
que criam embates, né? Que ele leva junto. Exatamente. Auxiliá-lo a entender que veio a ficar em tal situação de sofrimento, destacar o acerto e justiça das leis divinas e a necessidade de humildade e perdão para se reequilibrar e se libertar espiritualmente. Esperançar legitimamente. Tudo tem solução dentro das leis divinas. Deus não nos condena, sempre nos perdoa e ama. Você poderá fazer o bem para compensar o mal que fez. Para concluir o atendimento aos sofredores e perturbados, conforme o caso, podemos dizer assim: agradeça a Deus pela ajuda recebida, prossiga esforçando-se para acertar e melhorar-se. Coragem, porque tudo vai se encaminhar bem. Acompanhe os socorristas ou deixe-se levar por eles. Talvez possa voltar e se manifestar entre nós, e se o desejar, e os mentores espirituais o permitirem. De resto, sobra que muitas dessas entidades, estamos falando de espíritos sofredores e perturbadores, né? Não que eles queiram perturbar, eles acabam perturbando pela sua proximidade com os encarnados, né? Seguramente sem saber que estão ocasionando essas perturbações. Então, nessa classe de espíritos, muitos deles se sentem injustiçados. Por que eu morri agora? Só tenho tanta idade, tinha não sei o que para fazer, eu deixar de fazer. É injusto comigo, porque fulano me fez isso, eu estou aqui, ele está aí. Então, tudo isso, e acho que uma do que foi dito ali, que a gente pode falar ao Espírito, é dizer que dentro da justiça de Deus, nada ocorre por acaso. E nós só temos gerenciamento sobre os nossos próprios atos, sobre os nossos pensamentos. E que, portanto, se ele se deixar conversar, se deixar ser levado pelas equipes espirituais e ver um novo horizonte, seguramente ele há de mudar alguns conceitos e se encaminhar para aquilo que a gente chama de se encaminhar para a luz. Então, essas questões devem ser colocadas às entidades a hora que a gente viu que ela já entendeu, por exemplo, que está desencarnada, que ela ainda está presa a questões de injustiças, ódios, ambientes, porque é meu ou deixa de ser meu, coisas do gênero, né? Que todas essas coisas não mais lhes pertencem, porque tudo que nós temos enquanto encarnados são empréstimos até o nosso corpo, e que uma vez deixado não tem mais volta. Você vai continuar e vai poder trabalhar outras consciências sua mesmo, né? Tem um grupo musical que faleceu através de um desastre aéreo e que posteriormente eles se manifestaram de forma a ficarem muito bravos com o que aconteceu, porque eles demoraram muito para conseguir o sucesso, e quando eles conseguiram o sucesso, no meio da caminhada do sucesso, eles simplesmente morreram. E eles estavam revoltados porque, poxa, agora que a gente estava acertando, agora isso não era a hora de morrer, isso não podia acontecer. Eles ficaram revoltados com isso. Mamonas assassinos. Então, tudo isso a gente tem que estar trabalhando no diálogo, né? Levando essas consciências a verem um novo mundo. Que a morte não existe, que a encarnação ela é breve, rápida, que por mais que a gente ache que está fazendo todas as coisas direitas, planeje totalmente, os planos não nos pertencem, porque no meio do caminho isso sempre muda. Sempre a história muda. E a gente não tem que se revoltar com isso. Isso serve para as entidades e serve também para nós. Quando o que nós estamos fazendo, se a gente viesse a desencarnar agora, quais seriam os valores que estariam dentro de mim, de modo que eu pudesse, após a transição ser feita, me encaminhar? Será que eu posso? Quais são meus ódios? Quais são minhas limitações? Quais são minhas hipocrisias? Quais são as coisas que estão dentro de mim que vão me fazer ficar na sombra e não na luz? É disso que trata o diálogo também. Que a gente está falando para o outro, mas e nós, né? Então, todas essas questões, num trabalho mediúnico, estão postas. Não só para as entidades, mas também para todos que estão ali. Nós não somos superiores a eles. Alguns dialogadores tratam as entidades como se elas fossem inferiores. Você não sabe que morreu, você não sei o quê, mas peraí, você não está nessa situação. Você vai estar. E talvez esteja numa situação pior que essa. Então, tudo isso é para esclarecer a nossa consciência, para que na nossa hora que vai chegar, por mais que não queiramos, ela vai chegar, e o que nós vamos fazer? Como é que você gostaria de ser tratado? Então é isso. Acho que acabou, né? Aí tem só um poema, né? Uhum.
Então tá bom. Então, agora a gente encerrando essa aula por aqui. Agradecemos a atenção de todos. E na próxima aula é uma aula extremamente importante, a aula 7. E aí sim são os obsessores. Aqueles que fazem uma obsessão direta e intencional sobre alguém ou algum grupo. Então essa aula é de extrema, todas são, mas essa é de extrema importância, que são diálogos um pouco mais difíceis, pelas essas entidades saberem de várias coisas e assim mesmo terem a intenção de fazer. Né? Obrigado, boa semana para nós.